Por que existe a dor e o sofrimento? É uma pergunta que nos incomoda todas as vezes que pensamos nela ou até mesmo quando passamos por uma situação em que esse sofrimento está presente. O sofrimento de que estamos falando aqui não é apenas o físico, mas deve ser entendido também de maneira mais ampla. O sofrimento como dúvida, ou em detrimento de nossas más escolhas, dos dilemas existenciais, o sofrimento de ter a consciência de que se tem uma consciência de saber que as coisas podem dar errado, mas principalmente o sofrimento de pensar que a vida não possa ter um sentido. E você também já deve ter se perguntado, e se não existisse a dor e o sofrimento, a vida seria melhor? Será que, se de alguma maneira eu só conseguisse fazer escolhas boas, que me trouxessem felicidade, será que eu, de fato, seria uma pessoa feliz e realizada? Essas perguntas não são de agora. Inúmeros foram os pensadores que tentaram encontrar uma resposta satisfatória. Desde a filosofia na Grécia Antiga até a modernidade, os filósofos tentaram encontrar maneiras e métodos para poder fazer com que a vida, apesar do sofrimento, fosse boa de ser vivida. Até que, em 1821, nasce um cara que não é necessariamente um filósofo, mas sim um romancista, que entendeu muito bem a natureza humana e disse: mas e se a gente precisa do sofrimento? Estamos falando do Fyodor Dostoiévski, um dos maiores expoentes da literatura russa e da literatura mundial. Só para vocês terem uma noção da magnitude dos livros de Dostoiévski, Nietzsche, um filósofo que vocês devem conhecer, que foi contemporâneo de Dostoiévski inclusive, escreveu o seguinte sobre ele: Dostoiévski é o único psicólogo com que tenho algo a aprender. Ele pertence às inesperadas felicidades da minha vida. Pois é, Dostoiévski entendeu magistralmente a condição humana. Isso se deve, em grande parte, à sua vida conturbada e extremamente sofrida. Os seus pais morreram antes dos seus 25 anos de idade e ele sofria constantemente de ataques epiléticos. A religião era muito presente na vida de Dostoiévski e ele sempre se considerou um cristão ortodoxo, o que refletiu muito nas suas obras, sobretudo as dos seus últimos anos de vida, que estão repletos de dilemas morais e temas religiosos. Para Dostoiévski, o único modo de entender o ser humano é através de sua dimensão religiosa, é através do seu envolvimento com a eternidade, onde existe um limite em que a razão já não consegue dar conta de explicar. Muitas pessoas acham que Dostoiévski é ateu por conta da impressão que elas têm das suas obras, pois seus personagens muitas vezes são retratados de uma forma que vão totalmente na contramão de qualquer solução religiosa. Mas não, ele cria alguns desses personagens para poder demonstrar justamente a impossibilidade do ser humano em se fechar para essa dimensão religiosa. No entanto, apesar do seu cristianismo arraigado, ele começou a frequentar círculos de intelectuais socialistas que discutiam sobre obras literárias depois que ele começou a se endividar, já que os seus primeiros escritos não fizeram atingir o prestígio que ele imaginara. Um desses grupos que Dostoiévski frequentava era o chamado Círculo de Petrachevsky, mas que ela servia como uma fachada para uma sociedade clandestina que tinha o objetivo de provocar uma revolução e derrubar o czar da época, pois a Rússia ainda era uma monarquia. No entanto, com a perseguição do governo sobre essas sociedades, em 1849 Dostoiévski é descoberto e sentenciado à morte por fuzilamento. Só que sua sentença não passava de uma simulação do próprio governo e no último minuto, antes do executor puxar o gatilho, Dostoiévski é informado que a sua verdadeira sentença é a prisão com trabalhos forçados no rigoroso frio da Sibéria. É a partir desse momento que Dostoiévski muda para sempre sua percepção sobre a vida e suas convicções religiosas se tornam cada vez mais fortes. Joseph Frank, um biógrafo de Dostoiévski, escreve: em consequência do seu exílio, o cristianismo secular de Dostoiévski sofreu uma metamorfose crucial. Até então, fora dedicado à melhoria da vida na Terra. Agora, esse objetivo, sem ser abandonado, foi ofuscado por uma consciência da importância da esperança da vida eterna como um auxílio da existência moral. Seu período na prisão também o convenceu de que a necessidade de liberdade, em particular, o sentimento de ser capaz de exercer seu livre-arbítrio, era uma necessidade inextirpável da personalidade humana e poderiam expressar-se até mesmo de formas aparentemente autodestrutivas caso nenhuma outra saída fosse possível. Bom, prestem bem atenção nesse trecho que eu citei agora, porque vai ser importante para o entendimento do vídeo.
Depois que voltou para a Rússia, após 10 anos do exílio na Sibéria, já estava totalmente desacreditado de que uma revolução seria a solução para a humanidade e abandonou de vez os ideais socialistas que teorizavam esse paraíso na Terra, digamos assim. Só que ele percebeu que a geração russa de 1860 tinha sido tomada por uma espécie de utilitarismo racionalista, sendo disseminadas principalmente por Nikolai Chernyshevsky, um intelectual revolucionário da época que acreditava que um novo homem surgiria a partir de uma verdadeira revolução, onde seria completamente reeducado pela ciência, que mostraria que ele não tem vontades nem caprichos, ou seja, que não tem livre-arbítrio, porque seu comportamento seria totalmente mapeado, de modo que tudo o que ele fizesse não aconteceria por sua vontade, mas de acordo com o determinismo das leis da natureza. Uma vez esclarecido esse ponto, Chernyshevsky acreditava que o homem ficaria impossibilitado de se comportar de maneira irracional, e faria tudo o que seria vantajoso para si mesmo. Ele, dessa forma, acreditava que todo o sofrimento humano poderia ser extirpado através desse homem utilitarista, condicionado apenas para ter resultados e cumprir objetivos, não buscando mais nada a não ser a sua felicidade. E aqui felicidade seria somente os bens materiais, já que Chernyshevsky negava qualquer tipo de transcendência. Pois bem, é aí que Dostoiévski lança, em meados de 1864-65, o seu livro Memórias do Subsolo, que, além de ser uma crítica às correntes do utilitarismo e do determinismo extremo que estavam tomando conta da Rússia, é também uma paródia ao pensamento de Chernyshevsky, uma paródia àquele homem extremamente racional, que nega o livre-arbítrio, que se comporta da maneira mais vantajosa possível para si mesmo, que age em detrimento de uma cadeia de causas que produzem um comportamento mais adequado para uma dada situação. Bom, para Dostoiévski, assumir as premissas do novo homem de Chernyshevsky e levá-lo até as suas últimas consequências é impossível, porque isso implicaria em um conflito interno na natureza contraditória do homem, que possui a capacidade de escolher até aquilo que não é nem um pouco vantajoso para si mesmo. Sim, a nossa melhor vantagem é sermos capazes de exercer nosso livre-arbítrio e poder escolher até aquilo que nos faça mal. Nossa personalidade se manifesta nas escolhas que incluem a possibilidade da sua negação, senão não é uma escolha, e do contrário, não teríamos nenhuma personalidade. No entanto, em determinada parte do livro, o Homem do Subsolo, que é o personagem inclusive, do livro, ele não tem um nome, então é assim que o personagem ficou conhecido na posteridade, como o Homem do Subsolo. Ele diz o seguinte: tudo bem, caso então se pudesse realmente ser mapeado todas as vantagens do ser humano, de tal modo que seria impossível ele escolher o irracional, de que todas as ações pudessem ser previstas, especificadas e colocadas em uma espécie de planilha, de tal maneira que seria possível se antepor a elas, e de que todo o sofrimento em detrimento de nossas más escolhas fosse evitado e o ser humano fosse coberto de fartura e bens materiais. Contra tudo isso, o Homem do Subsolo escreve: o homem é tão monstruosamente ingrato que vai arriscar até o pão de ló e desejar intencionalmente o absurdo mais destrutivo, o mais antieconômico, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo que os homens são sempre homens e não teclas de piano. Tecla de piano é como o próprio Chernyshevsky se refere ao comportamento mapeado daquele novo homem que ele descreveu. Então, ao Homem do Subsolo, mesmo que fosse provado que o ser humano é uma tecla de piano, isto é, um produto determinado e previsível, o ser humano se tornaria louco e inventaria o caos e a destruição apenas para poder provar o seu ponto, ter o seu capricho satisfeito e sua consciência de que tem vontades. O Homem do Subsolo, ele nega que o ser humano queira de fato atingir a felicidade. Ele nega que a humanidade esteja ansiosa para poder alcançar a paz e a prosperidade terrena, o que significaria o fim da história e a cessação de todo o esforço e esperança. Queremos desejar alcançar, mas nunca alcançar. Amamos o objetivo de longe, mas nunca de perto. Alcançar o objetivo seria cessar de vez o sofrimento, mas para o Homem do Subsolo, o sofrimento constitui um fator importante para o sentido da vida. Não que o Homem do Subsolo esteja defendendo o sofrimento por si mesmo, não é isso, mas o capricho de tê-lo e de que ele seja assegurado quando necessário, pois isso é uma consequência irreversível do livre-arbítrio. Desejar o que não nos é vantajoso. O sofrimento, então, seria a afirmação moral perante a ausência de significado humano imposta pelo determinismo.
A capacidade de duvidar, de fazer escolhas erradas, de se confundir, de se contradizer, significa que o homem não se transformou em uma máquina que só pode se comportar de uma dada maneira. Nosso edifício também é sustentado pelos nossos defeitos e por caminhos pelos quais podemos duvidar de suas vantagens. Eis toda a construção da personalidade humana. Mas afinal, quem é o homem do subsolo e o que é o subsolo? O homem do subsolo deve ser uma pessoa muito de bem com a vida para poder ter capacidade de pensar dessa forma, né? De negar qualquer tipo de solução de um possível aniquilamento do sofrimento. Só que, bom, não é bem assim. Apesar de todos esses questionamentos, o homem do subsolo é aquele que se perdeu no infinito, no mar de possibilidades de que ele chama de consciência hipertrofiada. Ele, na verdade, é vaidoso da sua própria inteligência, pois conseguiu perceber coisas que os homens de ação, é assim que ele chama o homem utilitarista do Chernyshevsky. Ele percebeu coisas, o homem do subsolo percebeu coisas que esse homem não conseguiu perceber. O homem do subsolo está preso em tantas possibilidades que não consegue sair do lugar. No começo do livro, ele diz que não é um cara mau, mas os seus sentimentos altruístas pelos outros é sempre ofuscado pelo seu egoísmo vaidoso, paralisando suas ações justamente porque ele racionaliza o tempo todo. Ele pensa no arrependimento por mera vaidade e amor próprio antes mesmo de tentar fazer alguma coisa. Em consequência da sua vaidade, o homem do subsolo pensa ser único, um ser que todos merecem ter sua amizade em detrimento da sua inteligência e das coisas que ele pode conversar. Todos os indivíduos que estão no subsolo pensam ser únicos, quando na verdade são todos semelhantes. São incapazes de amar algo que não a si mesmos. Este é o subsolo, o lugar para onde vai aquele que transformou sua vaidade na totalidade do seu ser. É uma espécie de manifestação patológica contra o determinismo, contra a ideia de que o ser humano é formado por uma cadeia de causas que o impossibilitam de ter uma livre escolha. O homem do subsolo está no subsolo pois escolheu algo prejudicial simplesmente para poder afirmar a si mesmo. Dostoiévski está dizendo pra gente, leitor, não ser igual a esse cara, para não sermos alguém que se priva do mistério do outro em detrimento do abismo da nossa total subjetividade imposta pela vaidade. Então, para Dostoiévski, somente o amor pelo outro, quando nós esquecemos de nós mesmos, é o que pode salvar o ser humano. O amor para Dostoiévski está para além da razão. Por isso que ele não aceita um homem como o de Chernyshevsky, já que amar é, muitas vezes, fazer coisas que não gostamos ou que não traga vantagem nenhuma para nós mesmos. E o sofrimento nos dá abertura para o outro, porque se ele não existisse, nos fecharíamos em nós mesmos. Mas ele sabe que existe algo na natureza do ser humano que sempre o puxa para si mesmo, que precisa se autoafirmar a todo instante. Ele tentou demonstrar essa dificuldade com o homem do subsolo. Alguém que diz: foda-se os outros, eu sou sozinho, eles são todos, está vislumbrando esse abismo que é o subsolo. Mas então, depois de tudo isso, você deve estar pensando, então não é melhor ser uma tecla de piano? Um produto das leis da natureza, que não tem inquietudes, onde todos os sofrimentos foram abolidos, né? Em últimas palavras, um homem utilitarista de ação? Pois é, o homem do subsolo, ele tentou ser esse homem. Ele aceita intelectualmente as premissas do novo homem de ação, de se tornar uma tecla de piano, como eu havia falado. Mas, a todo momento, a sua consciência moral, que deveria ser extirpada pela lógica científica através do determinismo da natureza, em que qualquer reação emocional, como a raiva, por exemplo, seria tida como irracional e despropositada, logo, ela seria aniquilada. Na verdade, essa consciência moral se justapõe para poder manter um senso de dignidade, para ter o mínimo que fosse de uma reação inerentemente humana. Esse prazer vergonhoso pela própria vaidade foi a maneira que o homem do subsolo encontrou de recusar a renúncia ao seu direito de ter uma consciência, ainda que ele se sinta degradado. É como se fosse um direito de poder ter algum capricho, isto é, uma espécie de teimosia somente para poder contrariar e provar que os outros estão errados. E bom, no momento eu não consigo pensar em algo mais característico do ser humano do que a vontade de contrariar, né? Mesmo que ele tenha todas as provas que indiquem o contrário. E é justamente esse o ponto. Em algum momento, nenhuma racionalidade será paro para o nosso capricho. Mesmo sabendo que algo pode fazer mal, ainda assim, nós simplesmente podemos tomar para nós esse algo por mera teimosia. Ou, pensando de uma outra forma, quantas vezes você já não deixou de fazer algo que sabia que era benéfico ou saudável para si mesmo, mas mesmo assim não o fez, simplesmente porque tinha a escolha de não fazê-lo? Como escreve Pondé em um texto dedicado ao livro, quando ele, o homem do subsolo, afirma que o que torna possível a consciência é o sofrimento, é a dor, ele aposta na ideia de que, quando o homem estiver encurralado pelo determinismo, ele vai dizer: dane-se o mundo.
contanto que eu tome o meu chá.